Boa noite, querida família. Faz um tempinho já que eu não venho aqui compartilhar com vocês, mas hoje eu participei de um culto abençoado na minha igreja à noite e eu estou aqui para compartilhar a palavra que foi meditada nessa noite no culto. A palavra se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 35. Se você tiver a oportunidade, tiver uma Bíblia em casa e puder acompanhar, também será muito bom. Lucas 18, 35 diz o seguinte: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele, o cego, clamava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e, chegando ele, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? E aquele cego disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, e glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, davam louvores a Deus. Essa é uma palavra muito conhecida, né? Vai falar sobre um cego que estava ali à beira daquela estrada, mendigando. Há muito tempo atrás, as pessoas que eram cegas, as pessoas que eram deficientes físicas, elas não tinham a visibilidade na sociedade. Isto é, as pessoas eram colocadas para escanteio, eram escondidas da sociedade. Porque para as pessoas daquela época, essas pessoas eram pessoas que não faziam parte do meio em que eles estavam. E por conta disso, eles ficavam nas estradas, eram escondidos para que a sociedade não tivesse acesso a elas. E é o que aconteceu com esse cego, né? E aqui a Bíblia vai relatar ele como um cego de Jericó, que estava ali mendigando. Mas a vida daquele homem estava prestes a mudar. Quando ele ouviu passar, porque ele não enxergava, mas com certeza ele ouviu a multidão passar. E era uma multidão diferente. A Bíblia vai nos contar que quando Jesus se reunia para ministrar a palavra de Deus, que muitas pessoas ficavam ao redor dele, de Jesus. E eram números muito grandes. Em uma passagem na Bíblia vai dizer que eram quase 5.000 homens. E isso não contando mulheres nem crianças, né, que não eram contabilizados naquela época. Mas trazendo a reflexão nesse momento, a reflexão que eu trago para vocês nessa noite, sobre a vida desse cego. Imagina uma pessoa que não consegue ver, que está à beira de um caminho, sem ninguém, sem família, né? Estava ali abandonado naquele caminho. E ele ouviu uma multidão passar e ouviu dizer que Jesus passaria por ali. E ele não perdeu a oportunidade de perguntar quem estava passando por ali, o que estava acontecendo. E a multidão falou: Jesus está passando por aqui. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas naquele momento a multidão tentou calar aquele homem, para que ele não gritasse. Para de gritar, o mestre não vai te ouvir. Mas ele clamava ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ouviu o clamor daquele homem, e parou a sua caminhada e mandou que trouxesse aquele que estava clamando. E nesse momento a vida daquele homem aconteceu uma reviravolta, uma grande mudança, porque ele agora foi chamado por Jesus. E chegando perto de Jesus, ele perguntou para aquele homem: o que você quer que eu te faça? E aquele homem não perdeu a oportunidade e falou: Senhor, que eu veja. E Jesus, naquele momento, ele sondou o coração daquele homem, porque Jesus, ele sonda o nosso coração. O homem vê a nossa aparência, o homem vê como nós somos por fora. E muitas vezes somos julgados por isso. Mas Jesus, ele conhece o que está dentro. E é o que está dentro que ele quer mudar. Jesus não tem preocupação em mudar o seu exterior primeiramente, não. Ele não tem preocupação de querer que você pare de vestir roupas que talvez não agrade a ele, que você pare de se comportar de tal forma, não. Primeiro ele quer mudar o que está dentro de você. Porque quando ele muda o que está dentro de mim,
consequentemente o que está fora também vai mudar. Então, o objetivo de Jesus naquele momento foi mudar o que estava dentro daquele homem, que era o seu coração. E ele conhecia o coração daquele homem. E aquele homem falou: Senhor, que eu veja. E Jesus falou: pois a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. Além de ganhar cura naquele momento da sua visão, aquele homem também ganhou a salvação vinda de Jesus. Porque a salvação ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ninguém é transformado apenas por estar em um local. Primeiro ele precisa ouvir, ser edificado pela palavra e ser transformado por ela. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra de Deus. Só ela tem o poder de libertar a vida do homem. Nada mais pode fazer isso, somente a palavra de Deus. E aquele homem, naquele momento, ele decidiu querer uma mudança na sua vida. Ele quis conhecer a Jesus. E ao conhecer a Jesus, a sua vida foi mudada. Ele recebeu o milagre e aquele homem começou a ver naquele momento. Porque é em Jesus que nós encontramos milagres, em ninguém mais. A Bíblia diz que não há por ninguém que nós encontraremos a salvação, a não ser por Jesus. Assim também os milagres que você recebe é porque Jesus está lá diante de Deus intercedendo por você. Então, nessa noite que eu quero trazer de reflexão para a sua vida, não deixe de clamar, não importa qual seja a sua petição, clame a Jesus, porque Ele pode fazer o milagre. Jesus, Ele sabe o que você quer, Ele sabe do que eu preciso. A Bíblia vai dizer que Deus nos conhece antes de que nós nos formássemos na barriga da nossa mãe. Nós estávamos com Deus e Ele viu os nossos ossos sendo formados. Então Deus Ele nos conhece. Ele sabe o que eu estou pensando agora. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe do que você precisa. Mas Ele quer que você clame a Ele. Porque a Bíblia diz que nós clamaremos a Ele e Ele irá nos responder. Muitas vezes nós pedimos oração a outras pessoas, pedimos que as pessoas orem a Deus por nós, mas Deus Ele quer que nós pedimos a Ele, nós venhamos a pedir a Ele. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus que Deus vai falar, por intermédio de Cristo, que um pai sendo ruim, um homem sendo ruim como ser humano, seu filho lhe pediria um pão, ele daria para o seu filho uma pedra? Com certeza não. Imagine Deus que é bom e que nos amou de uma forma inexplicável. Então, eu não sei o que você está precisando nesse momento. Eu não sei o que talvez você tenha pedido a Cristo, mas eu quero te dizer que não deixe de clamar, porque aquele cego ele não deixou de clamar e ele recebeu a sua vitória. E mais do que a sua vitória, do que a sua cura, aquele homem recebeu a salvação da sua vida. A Bíblia vai dizer do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o homem ter tudo e perder a sua alma. Então, se a Bíblia está dizendo isso, é porque a nossa alma, ela tem um destino após a morte. Do que adianta o homem ter várias riquezas, o homem ter uma família, o homem tem tudo e perder a sua alma? Então, essa noite reflita sobre isso. Será que eu estou preparado e preparada para o momento da minha morte? Será que eu estou clamando ao Senhor para que algo em mim venha a ser mudado? Ou será que eu estou ficando calada? Então, nessa noite, seja como aquele cego, que mesmo com a sua dificuldade de visão, ele não se deteve ao procurar Jesus, porque ele precisava de um milagre. O seu milagre chegou e, juntamente com o seu milagre, veio a salvação em Cristo Jesus. Que não há nada melhor nesse mundo. Eu confesso para vocês que eu já experimentei de muitas coisas, mas não há sensação melhor do que você se sentir salva por Jesus, do que você encontrar Ele e você ser transformada por Ele. Na verdade, Ele foi quem me encontrou. Então, não há sensação melhor na vida. É como se eu sempre tivesse conhecido a Cristo desde criança, como eu conheço hoje. Então, nessa noite, eu quero desejar para você uma semana abençoada que está se iniciando agora. Hoje é o primeiro dia da semana, amanhã é segunda-feira, o segundo dia, e que você tenha uma semana abençoada, uma semana próspera e também cheia de milagres e bênçãos. Que o Senhor venha dar livramento para a sua casa, venha dar livramento para a sua vida e que onde você colocar as suas mãos venham prosperar. É isso que eu desejo para vocês, uma boa noite e semana que vem, em nome de Jesus, eu estarei aí.